Plano Real, parte 1. Olá, pessoal! No dia de hoje, nós vamos compreender a primeira etapa de implementação do Plano Real, que fora o mais bem-sucedido plano de tentativa de combate à inflação desde a década de 1980, depois da chamada década perdida. Mas é exatamente nesse ponto que eu quero começar essa aula com você. É tentar entender quais são as condições que vão levar à chamada década perdida e, a partir daí, o início do Plano Real. Ao longo da década de 1970, o mundo viveu os dois grandes choques do petróleo. De 1973 até 79, o preço do barril havia aumentado 10 vezes. Nesse mesmo período, a Petrobras detinha o monopólio da prospecção de petróleo no Brasil e só produzia 1 em cada 3 barris que o Brasil consumia. Ao mesmo tempo que no período que vai de 1974 a 79, o governo do regime militar empreendeu a chamada marcha forçada, ou seja, o objetivo era, mesmo depois do primeiro choque do petróleo em 1973, manter a economia funcionando e crescendo. E para isso, o Brasil se endividou em moeda estrangeira, notadamente em dólar, topando pagar juros variáveis, a depender basicamente da taxa básica de juros do Federal Reserve americano, Banco Central dos Estados Unidos, e da taxa LIBOR da Praça de Londres. Eram chamados petrodólares, dinheiro que advinha de países exportadores de petróleo da OPEP, baseado fundamentalmente no Oriente Médio, e que migrava para o banco americano e para bancos europeus, e aí então eram emprestados à América Latina e, de maneira muito especial, o Brasil. Porém, depois do segundo choque do petróleo, em 1979, e após um aumento de 10 vezes no preço do barril, a inflação passa a ser um elemento chave no Brasil e no mundo. É um período que nós denominamos de estagflação, um quadro de estagnação econômica dentro de um quadro inflacionário. O então presidente do Federal Reserve americano, Paul Volcker, para combater a inflação naquele país, faz uma elevação abrupta e substancial das taxas de juros. O resultado é que, como o Brasil havia pego petrodólares na década de 70 para manter o país na marcha forçada do crescimento, e como o Brasil havia aceitado pagar juros variáveis, de 1980 até 83, o Brasil viu triplicar a sua dívida externa. E isso será um dos elementos que dará origem lá à chamada década perdida. A gente vai observar que durante essa década o Brasil cresceu, na média, apenas 2%. O Brasil viveu dentro de um quadro beirando a hiperinflação. Observamos também uma elevação da taxa de desemprego e observamos uma perda da previsibilidade econômica. A informalidade ganhou grande relevância ao longo dessa década. O Estado brasileiro havia perdido a capacidade de investimento e a capacidade gerencial. O resultado foi o sucateamento da infraestrutura produtiva e também do parque industrial. O Brasil, então, vivia uma situação extremamente difícil ao longo da década de 70, que parecia colocar fim a um modelo que havia sido iniciado na década de 1930. Lembre-se, de 1500 até 1930, o Brasil foi uma economia primário exportadora, calcada basicamente no setor primário, voltado para a exportação. Por um outro lado, da década de 30 até a década de 80, o Brasil experimentou uma rápida transformação de uma economia primária exportadora para uma economia industrializada, de um mundo rural para um mundo urbano. O Brasil havia se industrializado aceleradamente, baseado numa política substitutiva de importações,
cujo objetivo era substituir um produto que antes era importado por um produto nacional. Dentro desse contexto, foi estabelecido para o Brasil uma política desenvolvimentista, onde o Estado brasileiro atuou como um Estado empresário, como um Estado produtor e provedor de bens e serviços, basicamente fornecendo às indústrias de base, metalurgia pesada, siderurgia, cimentícia, petroquímica, dentre outras, e também a infraestrutura básica e produtiva. A década de 80 parecia mostrar que todo esse modelo estava ruindo embaixo dos nossos pés. Então, antes da gente continuar, vamos dar uma olhada aqui no nosso material. Nós estamos falando aí a respeito da década de 80, que é a década perdida, e na visão de muitos economistas, há uma crise do modelo de substituição de importações que marcara o Brasil da década de 30 até a década de 80. Nesse período, o Brasil viveu um reduzido crescimento econômico, uma inflação elevada, uma perda da capacidade gerencial e de investimento por parte do Estado, uma queda no investimento privado, o sucateamento do parque industrial e da infraestrutura, a moratória da dívida externa. Só quando olhamos para a capacidade ociosa da economia brasileira, isso nos dá um retrato desta época. Ela subiu de 3,5% em 1980 para 12,3% em 1981. O número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza aumentou de 29,5 para 39,2 milhões, passando de 24% em 1980 para 27,2% em 1990. A participação do setor financeiro na renda nacional subiu de 7,8% em 1980 para 19,5% em 1989. As origens estão ligadas aí basicamente, a uma crise da Idade Dourada do Brasil, período que vai aí mais ou menos da década de 1950 até a década de 1980, e a resposta a essa crise será basicamente a introdução do pensamento neoliberal. Pois bem, o Brasil havia passado, então, pela década de 1980, com a volta da democracia a partir de janeiro de 85, mais um quadro de rápida deterioração das nossas contas externas, um quadro quase beirando a hiperinflação e um baixíssimo crescimento econômico. Tivemos ao longo da década de 80 uma série de planos econômicos que foram fracassados nas suas tentativas de debelar a inflação e de, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento econômico. Plano Cruzado 1 e Plano Cruzado 2 são dois exemplos disso, implementados ao longo do governo Sarney. No início da década de 90, nós vamos começar então a ter uma forte influência daquilo que ficou conhecido como Consenso de Washington. Havia uma reunião nos Estados Unidos onde participaram representantes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Americano, o Federal Reserve, e também do BIRD, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, mais conhecido aí como Banco Mundial. E nesse encontro ficou acertado um conjunto de propostas neoliberais que já estava em curso na Inglaterra desde 1979, com Margaret Thatcher, nos Estados Unidos, a partir de 1981, com Ronald Reagan, e que agora chegava com força na América Latina e de maneira muito especial o Brasil. O diagnóstico feito pelo chamado Consenso de Washington é que o modelo de política substitutiva de importações e o nacional desenvolvimentismo aplicado em países como o Brasil havia trazido ao final do seu período um quadro beirando a hiperinflação,
a um descontrole das contas públicas, a um excesso de intervenção do Estado na economia. A visão dos neoliberais era de que o Estado era um Estado paquidérmico que se movia de maneira lenta, um Estado gastalhão, corrupto, que não devolvia à sociedade os benefícios dos tributos que a ele eram pagos. A palavra de ordem, então, era a ideia do Estado mínimo, do Estado minimalista. O Estado deveria passar a cuidar somente de atividades típicas de Estado. E quais atividades seriam essas, né? Basicamente, a ideia da emissão da moeda e do controle da sua circulação, a segurança interna e a soberania externa, dar garantias aos contratos, dar garantias ao direito de propriedade, dirimir os conflitos baseados na lei e tudo mais poderia e deveria ser passado para a iniciativa privada. E sendo assim, as propostas eram, primeiro, de um amplo processo de desestatização, que envolve, na verdade, 3 questões, né? Primeiro, a privatização, quando eu vendo patrimônio público para a iniciativa privada, num modelo que nós chamamos de once for all, ou seja, de uma vez por todas, e, portanto, é patrimônio vendido que não pertence mais ao Estado. O segundo modelo é a concessão, onde eu autorizo que a iniciativa privada explore a atividade econômica, enquanto a titularidade do bem permanece nas mãos do Estado. E, finalmente, a autorização, quando não está envolvido patrimônio público e eu autorizo a iniciativa privada a exploração de determinada área. A ideia é que o Estado, então, mais enxuto, seria mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, e de que esse Estado liberaria as forças do animal econômico existente nos empresários, o que traria crescimento e desenvolvimento econômico. Lembrando que crescimento econômico se refere ao crescimento do produto e desenvolvimento diz respeito ao crescimento do produto com uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente mais justa da renda. Outras propostas faziam parte do pacote. A ideia de uma ampla abertura comercial para o produto importado e também para os fluxos de capitais, sobretudo os capitais especulativos. A ideia fundamental era de que o país não deveria colocar qualquer tipo de barreira protecionista à livre entrada e saída de bens do exterior, permitindo então assim o livre comércio em escala mundial. A ideia fundamental era flexibilizar as relações trabalhistas, permitindo então que patrões e empregados, em tese, em igualdade de condições, pudessem negociar livremente as condições de trabalho e renda. Por um outro lado, havia uma proposta muito interessante, que era também flexibilizar as relações de seguridade social, o que incluía aí a previdência social. A ideia era basicamente seguir num modelo de privatização de parte da previdência, onde os trabalhadores seriam convidados a formarem fundos de pensão de maneira individual e cada um contribuiria para si. Bom, esse conjunto de ideias neoliberais, ele começa no Brasil com Collor, que já no ano de 1991 vai lançar lá o Plano Nacional de Desestatização. Porém, com o impedimento do presidente Collor, parecia que esse processo seria paralisado. Assume Itamar Franco, e Itamar Franco vai, depois de algumas tentativas de tentar solucionar o problema da inflação, chamar o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, para assumir a pasta da economia e, junto com um conjunto de economistas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, iniciar a implementação do Plano Real. Dá uma olhada para cá, pessoal. Então, o Brasil, ao longo da sua história, ele teve diversas moedas,
mostrando o quadro de instabilidade, né? Até 7/10/1833, nós tínhamos o mil-réis, que mais tarde fora transformado para cruzeiro, depois para cruzeiro novo, mais tarde cruzeiro novamente, em 86 para cruzado, em 89 para cruzado novo, volta em 1990 para cruzeiro, em 93 para cruzeiro real e, finalmente, a partir de 94, a moeda atual, que é o real. Ao mesmo tempo que Collor fazia sua campanha eleitoral no Brasil, no segundo semestre de 89, se realizava em Washington, capital dos Estados Unidos, uma reunião formalmente convocada pelo Instituto Internacional de Economia, com o apoio do governo dos Estados Unidos, do Banco Mundial, do FMI e de outros bancos, além de acadêmicos e executivos. O objetivo era analisar o panorama mundial e propor alternativas. Esse grupo produziu um documento conhecido como Consenso de Washington, constituído de 4 pontos principais: abertura econômica, com o fim das barreiras protecionistas entre as nações, desestatização, a privatização das empresas estatais, desregulamentação, com o fim das regras que limitam o movimento de capitais a nível internacional, e no interior de cada país, particularmente o especulativo, flexibilização das relações de trabalho, com o fim dos direitos sindicais, trabalhista e previdenciário, sobretudo nos países da América Latina. Bom, a gente vai poder observar que a primeira tentativa de implementação no Brasil no Consenso de Washington fora através do Plano Collor I e Plano Collor II para debelar a inflação. O presidente Collor recebe o impedimento, o impeachment, e Itamar Franco assume a presidência do Brasil. Qual é a questão, então, agora, né? Nós tínhamos lá, na PUC do Rio de Janeiro, um conjunto de economistas que trabalhavam em torno de uma ideia que ficou conhecido como Proposta Larida, que fora feita lá pelos economistas André Lara Rezende, a qual, embora eu tenha discordância acadêmica, ele tem lá, sim, né, uma grande capacidade, né, de raciocínio e, portanto, conta com todo o meu respeito, e também o Pércio Arida. André Lara Rezende e Pércio Arida haviam criado uma proposta para a superação de um quadro beirando a hiperinflação. A ideia era atrelar a moeda antiga a uma quase moeda, que no nosso caso foi a URV, a Unidade Real de Valor, simulando uma condição aí beirando a hiperinflação. Enquanto a moeda anterior se deteriorava no seu poder de compra, a quase moeda estava atrelada aí ao dólar e, com isso, não sofria o processo de depreciação inflacionária. A partir de um determinado período em que a moeda, a quase moeda, seria o indexador dentro dessa economia, então todas as moedas, né, todos os valores anteriormente eram convertidos em URV. Após a conversão em URV, mais tarde, uma unidade real de valor seria transformada em R$1. Portanto, teoricamente, todo o quadro inflacionário ficaria com a moeda anterior e a nova moeda poderia gozar, então, de certa estabilidade. A ideia era baseada num diagnóstico de que a inflação no Brasil era basicamente uma inflação inercial, ou seja, a memória inflacionária do período anterior contaminando o período posterior, ou seja, preços, salários e aluguéis eram corrigidos pela inflação passada. O problema é que quando eu corrijo os preços pela inflação passada, a inflação passada acaba pesando na inflação futura. A ideia fundamental, então, do Plano Real era dividi-lo em etapas. Fernando Henrique Cardoso vai para o Ministério da Economia
e monta uma equipe composta de maneira formal ou informal por André Lara Rezende, Pércio Arida, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, Pedro Malan, dentre outros. E esse grupo vai começar a implementar o Plano Real ainda no governo Itamar Franco, que foi o grande fiador e o pai político do Plano Real. Embora a gente atribua isso a Fernando Henrique Cardoso, não seria justo a gente esquecer que quem bancou o risco político fora Itamar. A primeira etapa do Plano Real era não fazer um plano feito de surpresas. Tudo deveria ser colocado às claras, de maneira transparente, ao conjunto da sociedade e a todos os agentes econômicos. Primeiro, se faria o PAI, que era o Plano de Ação Imediata. Aqui, nada mais era do que uma política fiscal contracionista, onde eu faço um rápido corte dos gastos públicos, que fora da ordem de 20%, e se faz um aumento de tributação para reforçar o caixa do governo. Nesse momento, se cria o IPMF, o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, que mais tarde seria transferido para a denominação de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Fora estabelecido também o chamado Fundo Social de Emergência, que, na verdade, de social não tem absolutamente nada, mas todas as vezes que o governo quer colocar algo goela abaixo da população, ele coloca sob o argumento de que isso atende a uma finalidade social. E o Fundo Social de Emergência nada mais era do que fazer a não vinculação de 20% da receita vinculada a setores que o Constituinte de 88 considerava como fundamentais. Ou seja, o Constituinte de 88 havia vinculado um percentual da receita a um gasto obrigatório com a Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social e ainda educação. O Fundo Social, na verdade, o que ele fazia era desvincular a receita, tanto que, mais tarde, esse fundo foi transformado lá na desvinculação de receitas da União, chamada de DRU, que se manteve em 20% até o governo Temer. No governo Temer, ele consegue aprovar uma medida junto ao parlamento, prorrogando a DRU até 2023 e ampliando de 20% para 30%. Então, o governo, sob o argumento de desengessar o orçamento, ele consegue desvincular 30% da renda vinculada, da receita vinculada a setores como assistência social, previdência e saúde e ainda a educação. Essas três medidas, o PAI, a criação do IPMF e o Fundo Social de Emergência, se seguiu a criação da URV e se criou uma paridade de 2.750 cruzeiros novos para uma URV. O Cruzeiro Real, o Cruzado Real, vai se transformar mais tarde no nosso real. Bacana? Confere aqui. A inflação que era tida pela equipe econômica era entendida basicamente com um caráter inercial e, portanto, aproximava-se da proposta larida de reforma monetária entre André Lara Rezende e Pércio Arida. Há um cuidado com os erros anteriores, uma adoção gradualista, com não congelamento, mas substituição natural da moeda, e problemas com o déficit público, explosão do crescimento e crises externas. O contexto, contudo, era um contexto diferente. O Brasil havia acumulado algumas reservas, o ambiente econômico era mais competitivo depois da abrupta abertura comercial do governo Collor e havia possibilidade de financiamento externo. O resultado foi que o Plano Real passa a ser composto de 3 fases. A primeira fase é o corte de despesas através do PAI. Nada mais é do que uma política fiscal contracionista cortando 20% dos gastos do governo.
há um aumento de impostos com a criação do IPMF e a diminuição de transferências com o chamado Fundo Social de Emergência, atualmente conhecido como DRU, Desvinculação de Receitas da União. Num segundo momento, ocorre a indexação completa da economia através da URV. A URV é uma unidade de conta com paridade fixa com o dólar. É uma quase moeda. Converte-se, então, todos os preços e rendimentos para o URV. Num sistema bimonetário, há uma tentativa de simular os efeitos de uma hiperinflação em uma moeda, sem prejudicar a outra e alcançar a sincronia de preços. E aí, quando os preços são urvizados, ocorre então a troca da URV por real. Quais são os aspectos ortodoxos dessa primeira etapa do Plano Real? Primeiro, uma preocupação com os aspectos tendenciais da inflação, portanto, era necessário impedir que novos choques se transformem em processos inflacionários e, portanto, há uma sinalização de preocupação com o controle da demanda agregada. A meta de âncora monetária, basicamente uma política monetária contracionista, não será cumprida. E para poder tentar conter uma possível elevação da demanda, o Brasil passa a aplicar juros elevados e entrada de recursos. O Brasil passa a utilizar também a âncora cambial. Então vamos lembrar, o que é a âncora cambial? A âncora é aquilo que para o navio. Então eu estou utilizando o câmbio para poder parar o ímpeto da inflação. Oficialmente, o Brasil não tinha um câmbio fixo. Na verdade, o câmbio era uma flutuação suja, que nós chamamos também de dirt floating, ou seja, o governo intervém pontualmente no mercado cambial para tentar uma superapreciação da moeda brasileira real. É estabelecido lá mais ou menos que R$1 será igual a $1. A pergunta que todos os alunos me fazem é: como é que o governo consegue isso? Primeiro, com a chamada conversibilidade livre. O governo diz que todo aquele que chegar com $1, ele trocará por R$1 e vice-versa. E com a conversibilidade livre, eu crio lá uma relação fiduciária de confiança da maioria dos agentes. Segundo, o Brasil não permite o depósito de moeda estrangeira dentro do sistema financeiro nacional, e é assim até hoje. O resultado é que se você quisesse trocar R$200 mil por $200 mil, você poderia fazê-lo, porém não poderia depositá-lo em nenhum banco nacional. Ah, professor, mas eu posso remetê-lo para o exterior. E aí o governo passou a sobretaxar a remessa de recursos e, portanto, já não era um bom negócio. Por um outro lado, a gente vai poder acompanhar que o governo, obviamente, ao fazer a troca de reais por dólar, quer saber a origem desse capital financeiro, e aí ele deveria constar do imposto de renda, pessoa física ou jurídica. O resultado é que a maioria dos agentes econômicos não fazem a conversão, e ao não fazer a conversão, a paridade é garantida pela intervenção governamental. Mas aí vem a sua pergunta: professor, como é que funciona na prática um câmbio superapreciado para conter a inflação? Vem para cá. A primeira etapa do Plano Real, o governo vai definir, mais ou menos, que R$1 é igual a $1. O câmbio, portanto, está muito apreciado. Com o câmbio apreciado, há uma tendência de queda nas exportações. E a pergunta é, por quê? Porque agora o produto brasileiro ficou caro. O resto do mundo, com $1, compra apenas R$1 de mercadoria no Brasil. Por um outro lado, as importações ficaram baratas. Há uma tendência de aumento
das importações, já que agora, com R$1, eu consigo comprar $1 de mercadoria do resto do mundo. Observe aqui, pessoal, que a oferta agregada, ou seja, a oferta de todos os bens e serviços de um país, é formado pela oferta doméstica mais o produto importado. Como o produto importado estava em elevação, há uma tendência de aumento da oferta agregada. E se a oferta agregada é maior que a demanda agregada, a tendência do nível de preços é cair. E se o preço faz, eu tenho então a redução da inflação. Bingo! Fazendo uma âncora cambial, eu conseguia conter o ímpeto inflacionário. E aí, essa primeira etapa do Plano Real, com uma super âncora cambial, eu conseguir diminuir sensivelmente o quadro inflacionário. Bom, se é assim, vem para cá. O governo, então, mantém juros elevados e entrada de recursos, adota uma forte âncora cambial e adota o ideário neoliberal de abertura comercial, o que permite uma entrada massiva de produtos importados no Brasil. Na verdade, existia uma super âncora cambial, pois a entrada de recursos externos fez com que houvesse uma valorização cambial, que é o principal aspecto da estabilização após o real. Observe aqui como a inflação desaba em 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE. A inflação, que era muito alta até julho de 94, e aí ela desaba em julho de 94 e passa, então, a ser uma inflação relativamente sob controle de lá até o momento atual. Ok? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui, mas eu quero desejar para você um fortíssimo abraço e bons estudos.